Vamos então rever o ato número 57, de 14 de dezembro de 1939. Lá está escrito: as ruas Barão de Palmeiras, Barão Ribeiro de Sá e Dr. Santos Pereira passam a se denominar respectivamente 7 de setembro, 10 de novembro e 14 de dezembro. Então, a rua que hoje conhecemos como 7 de setembro tinha antes o nome de Barão de Palmeiras. E quem foi esse Barão de Palmeiras? Nós tivemos 2 barões de Palmeiras. O primeiro era Francisco Quirino da Rocha, que nasceu em 1780 e morreu em 1858. O segundo era João Quirino da Rocha Werneck, que nasceu em 1846 e morreu em 1926. Este segundo era neto do primeiro, mas esta rua homenageava o segundo, porque o segundo Barão de Palmeiras é que foi presidente da Câmara de Vereadores de Paraíba do Sul, no final do século XIX. O senhor João Quirino da Rocha Werneck, o segundo Barão de Palmeiras, trouxe realmente algum melhoramento aqui para o distrito de Entre Rios. Foi durante o mandato dele que se criou o nosso cemitério, o Cemitério São José. Mas, na verdade, quem indicou a criação do cemitério não foi ele. Foi João Pedro Guimarães. Ele era vereador e era casado com Mariana Cândida, neta do Visconde de Entre Rios, sobrinha neta da nossa Condessa do Rio Novo. João Pedro, marido da Cândida, foi o primeiro juiz de paz do distrito de Entre Rios, em 1893, e era vereador aqui. Ele fez diversos pedidos para nós, inclusive construção de bueiros e pontes, e foi ele também quem pediu a criação de um cemitério público no dia 19 de maio de 1896, quando o presidente da Câmara era o Barão de Palmeiras. Eu disse que ele construiu bueiros e pontes porque Três Rios é todo cortado pelo córrego Puris. E sobre este córrego era necessário que se construíssem pontes para as pessoas poderem passar. A placa de entrada lá do nosso cemitério diz que ele foi fundado em 1897 pelo Barão de Palmeiras. Mas, na verdade, quem se lembrou do distrito e fez o pedido foi João Pedro Guimarães, nosso vereador. Voltando ao decreto 57, vamos repetir o que diz lá. As ruas Barão de Palmeiras, Barão Ribeiro de Sá e Dr. Santos Pereira passam a se denominar, respectivamente, 7 de setembro, 10 de novembro e 14 de dezembro. Então quer dizer que a Rua Barão Ribeiro de Sá passa a ser Rua 10 de novembro. O Dr. Walter Franklin, neste decreto, diz que, entre as datas nacionais, deve ser incluído o dia 10 de novembro, data do Estado Novo do presidente Vargas. Essa data foi de efeito decisivo para o advento da vida autônoma do município de Entre Rios. E o Dr. Walter Franklin quis fazer uma homenagem. Nós sabemos que Miguel Ribeiro de Sá, o Barão de Ribeiro de Sá, foi, como vereador, um dos principais responsáveis pela divisão da fazenda do Cantagalo em lotes para serem aforados. Mas, mesmo antes do falecimento da Condessa do Rio Novo, o barão foi lá na casa dela, o Barão Ribeiro de Sá, em nome da Câmara de Vereadores, pediu 30 contos de réis para poder construir a Casa de Caridade de Paraíba do Sul. O neto do Barão de Ribeiro de Sá não gostou nada dessa troca de nomes da rua que homenageava o avô dele. E no dia 29 de dezembro
de 1939, isto é, 15 dias depois do decreto do prefeito, o neto do Barão Ribeiro de Sá mandou uma carta para o Walter Franklin. Nessa carta, ele dizia que Walter Franklin, por não ter nascido aqui, não sabia da história da região e lembrou que seu avô, Barão Ribeiro de Sá, tinha contribuído muito para a edificação do asilo de Nossa Senhora da Piedade, que abrigava tantas filhas de Entre Rios e que, por causa disso, seria uma injustiça retirarem o nome do avô da rua da cidade. O prefeito Walter Franklin respondeu que reconhecia que o Barão Ribeiro de Sá havia prestado muitos serviços à Paraíba do Sul e que, por este motivo, o nome dele deveria ser perpetuado em uma das ruas ou praças da cidade de Paraíba do Sul. Essa foi a resposta que Walter Franklin deu. E disse mais, que quanto à manutenção da Casa de Caridade, Entre Rios concorreu e continuava a concorrer com foros e laudêmios. Mesmo assim, o prefeito Walter Franklin reviu o ato. E realmente, essa rua, que se chamava Barão Ribeiro de Sá, e que ele tinha mandado trocar para 10 de novembro, ele não fez essa troca. Ele mudou a rua Barão Ribeiro de Sá para a Rua Presidente Vargas, no dia 11 de dezembro de 1941. E 10 de novembro passou a ser o nome de outra rua, aquela que conhecemos pelo nome de Carlos Ribas, a Rua do Entrerriense Futebol Clube. Antes, esta rua, 10 de novembro, lá perto do Entrerriense, ela passou a ser Carlos Ribas no dia 16 de abril de 1951, pela Lei número 89, no governo do senhor José Araújo Damasceno. Então, assim vocês ficaram sabendo que essa rua, Presidente Vargas, se chamava Rua Barão Ribeiro de Sá. Walter Franklin quis que ela passasse a se chamar 10 de novembro. O neto do Barão Ribeiro de Sá, para defender o avô, escreveu para o prefeito Walter Franklin. O Walter Franklin não colocou 10 de novembro, mas colocou Presidente Vargas. E acabou que ficamos sem a Rua Ribeiro de Sá. Há pouco tempo eu soube que existe uma Rua Barão Ribeiro de Sá lá na Boa União. Mas no centro da cidade, Walter Franklin foi teimoso. Não permitiu que ficasse o nome do Barão Ribeiro de Sá aqui, onde hoje é a Rua Presidente Vargas.